Notícias do Corinthians nesta terça-feira com a Duda Gonçalves chegando ao Sport Center. Os bastidores do Corinthians seguem quentes. Faixas foram colocadas no Parque São Jorge, sede social do clube, com mensagens de apoio ao presidente Augusto Melo. As faixas se referem ao pedido de impeachment que foi instaurado na última semana por parte de 85 conselheiros. Na última sexta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, encaminhou o documento à Comissão de Ética do clube. O documento foi anexado ao processo que já está em andamento relativo ao contrato de patrocínio com a VaideBet. Após a partida contra o Flamengo, o presidente Augusto Melo disse que não teme o impeachment. Não estou preocupado com isso. Enquanto eles contam a assinatura, eu conto pontos para a gente sair dessa situação. A gente está preocupado em tirar o Corinthians dessa situação. Eu acho que isso que eles deveriam fazer também, ao invés de eles estarem preocupados com isso, deveriam nos ajudar, né? Deveriam, como bons corintianos que são, eles deveriam todos juntos para a gente poder tirar o Corinthians dessa situação. Eu estou preocupado nisso, eu estou preocupado em tirar o Corinthians dessa situação, estou preocupado na parte financeira, que a gente vem reestruturando cada vez mais. E eu acho que isso não vai dar em nada. Augusto Melo tem agora 10 dias, a partir do recebimento da intimação, para apresentar a sua defesa à Comissão de Ética. O Corinthians só volta a treinar na próxima quinta-feira no CT Joaquim Grava. 3 dias de folga para o elenco. O técnico Ramon Dias vai tentar recuperar fisicamente alguns jogadores como Thales Magno e Héctor Hernandes. Além disso, vai também tentar recuperar a confiança de jogadores como, por exemplo, Pedro Raul, que ficou de fora dos 2 últimos jogos, nem no banco de reservas. Para quem sabe ter uma virada de chave e sair da zona de rebaixamento após essa data FIFA. Vamos lá, fãs de esportes, a gente começa o nosso Sport Center falando dessa partida. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Tite, sobre as explicações do Tite e sobre a pressão da torcida também. Mas a gente começa pelo lado vencedor, a gente começa pelo Corinthians. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite. Pode ser essa virada do Corinthians? Então, essa pergunta ela é muito frequente, né? Porque vários times que, sempre que um time não tá bem e aí ele faz um jogo marcante, como o que o Corinthians fez ontem, a gente sempre fica na expectativa de que esse jogo seja a virada de chave. E a resposta é sempre a mesma. Pode ser? Claro que pode. Há alguma garantia, algum sinal de que seja? Não dá pra gente prever. O próprio Corinthians e o Emiliano, na entrevista que a gente viu aí, ele cita o jogo do Bahia, né? Assim que eles chegam, o Corinthians vira contra o Criciúma dentro de casa e depois vence o Bahia quando era tão zebra quanto era ontem. Isso. Bahia num grande momento, lá na Fonte Nova. E vence com o gol do Romero, jogada do Yuri Roberto, assim como ele fez ontem no gol do Thales Magno. E ali parecia que aquela sequência poderia ser a virada de chave. E não foi. Então, assim, o jogo de ontem, ele pode ter esse potencial. Mas sozinho ele não será, né? Sozinho, só pelo ânimo do jogo de ontem, o Corinthians não vai escapar do rebaixamento. Até porque, por causa da tabela, se o Corinthians tivesse perdido para o Flamengo, como a gente entrou agora em data FIFA, tivesse o Corinthians perdido para o Flamengo, ele ficaria durante 10 dias remoendo na cabeça a derrota. Em caso de vitória, o embalo propriamente dito, ele se perde um pouco, porque o próximo jogo é só daqui a um tempão contra o Botafogo. O Corinthians vai ter a vantagem e vai ter tempo para trabalhar, para recuperar jogadores lesionados e tal. Então o Corinthians tem que usar o jogo de ontem como exemplo, mas não acreditar que só o jogo, animicamente, vai fazer o time escapar. O Corinthians tem que melhorar, o Corinthians tem que repetir padrão. De fato, o Emiliano cita isso, o Corinthians fez alguns outros bons jogos. Contra o Bahia, foi a última vitória no campeonato e havia sido um belo jogo. Desde então, o Corinthians fez um bom jogo contra o Mineiro, né, como citou o Emiliano, contra o Galo e perdeu. Fez um bom jogo contra o Fortaleza e perdeu. Na Copa do Brasil fez um segundo tempo aceitável contra o Juventude na última semana e também perdeu. Então, assim, em alguns momentos o problema era a atuação em si, em outros momentos era a definição da jogada e a maneira que se protegia. O Corinthians tem que tentar repetir o padrão de ontem. A comissão técnica falou após a derrota lá em Caxias que o jogo contra o Flamengo seria uma final e o Corinthians jogou uma final. O Corinthians foi melhor do que o Flamengo durante a maior parte do jogo e por isso venceu com merecimento, aproveitando suas chances. Se vai ser suficiente para mudar o mood da equipe no campeonato, é cedo para dizer. Potencial tem, garantia não. O André, mood, a gente começou segunda-feira num alto astral ou num good mood. Good vibes. Mas o André... Tô percebendo. André. Mas a gente, assim, futebol não é uma coisa tão simples, mas também não é tão complexa. Essa coisa de fazer gols é importante nesse esporte. o tal do gol, né? E está mais ficando do que claro, um, né? Mais do que um. Então, e está ficando claro que quando a gente mostramos assim, semana após semana,
semana. O Corinthians cria, o Garro, coitado, deixa todo mundo na cara do gol. Outra vez ele fez isso. Exato, só que a bola entra. E a gente vê como muda e no resultado. Na primeira participação no jogo do Ângelo Romero. Hoje está mais claro do que nunca que o Corinthians está longe de ser uma grande equipe, mas se minimamente melhorar esse aproveitamento de converter chances, muda a sua situação. É a questão tão falada, né, e comentada do aproveitamento. Não é que o Corinthians não chega no gol, a bola passa longe o tempo todo, depende de bolas paradas, aquela história. Não, o Garro é um jogador que distribui passes decisivos, passes importantes, passes que fazem o torcedor se levantar, né? Mas foi um jogo em que o Corinthians fez 2 gols. Só um dado em relação a essa questão de aproveitar as chances. O Corinthians, para a gente entender o tamanho do drama do Corinthians em relação ao aproveitamento de chance. O Corinthians, ele é um dos piores ataques do campeonato. Ele está entre os piores ataques do campeonato. Mas, ao mesmo tempo, ele está entre as equipes, não sei agora se terminou a rodada em quarto, em quinto, que mais finaliza na competição. O Corinthians finaliza mais que o Botafogo, por exemplo. Sim, só que o Botafogo tem o melhor ataque e o Corinthians é um dos piores. isso diz sobre a qualidade das finalizações. Nem todas são cara a cara. Exato. O Corinthians e números totais, né? Números totais. O Corinthians finaliza bastante, mas finaliza de maneira desordenada. Sim. E até as que têm cara a cara, que são as chamadas grandes chances, tem uma taxa de conversão, aproveitamento bem baixo. Ontem aproveitou as grandes chances que teve. O Rossi também trabalhou pouco, uma ou outra intervenção. E por isso o Corinthians venceu. O Hugo mesmo quase não trabalhou, né? Do outro lado, o Flamengo quase não exigiu que o Hugo trabalhasse. A gente já vai falar sobre toda essa confusão, inclusive em entrevista do Emiliano, teve resposta do Emiliano, da Abrafute. Mas antes, eu quero colocar esses números para continuar falando do ataque do Corinthians. Pega esse título aí, da Garoto, propaganda do Timão. O Garro e os números dele pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ele tem 63 chances criadas, ele é o primeiro no ranking do campeonato, tá? 169 cruzamentos, é o segundo. Cruzamentos certos, 48, ele é o primeiro. Falta sofrida, 79, primeiro também. Duelos terrestres vencidos, 125, ele também é o primeiro. Zupa, pegando por você já, Garro, ele é o nome do Corinthians na temporada e isso basta? Sim e não. É o nome da temporada, sim, isso basta não. Primeiro quero dizer que duelos terrestres vencidos, parece que o Garro foi pra guerra, né? Parece que é o Rodrigo Guerra, não o Rodrigo Garro, mas ele venceu os duelos terrestres. E assim, aconteceu um fato na temporada do Corinthians que transformou, no meu entendimento, a temporada do Rodrigo Garro e transformou o argentino em protagonista. O evento que aconteceu chama-se Chegada de Ramon Dias. A chegada do Ramon Dias transformou o senso de protagonismo do Garro no Corinthians. Por quê? Ele jogava mal antes? Não jogava mal. Ele faz uma boa temporada. Se a gente lembrar, nos primeiros meses do ano, o cara do Corinthians na temporada era o Ranielli, não era o Garro. O Garro ele era muito talentoso, mas o Ranielli sobressaía mais. Por quê? Porque o Corinthians tinha um meio-campo mais vazio. Né? Era geralmente o Ranielli, o primeiro Maicon, depois o Breno Bidon como segundo volante e o Garro como meia, e 3 atacantes. Esse era o meio campo do Corinthians. E nesse desenho, o Ranielli era sobrecarregado na marcação, porque Bidon e Garro não vão marcar, e o Garro tinha que preencher o meio campo, muitas vezes jogar distante da área, buscar a bola distante da área, aparecer menos nos lances capitais do Corinthians, finalização, assistência para chute mesmo, não só para o gol marcado. Mas aí vem o Ramon Dias, que é um técnico que pediu a contratação do Rodrigo Garro no Vasco da Gama, da última temporada para essa, quando ele ainda era do Tadieres. O Corinthians foi lá e conseguiu contratar. E o Ramon muda o sistema do Corinthians, bota o Corinthians para trabalhar com 3 zagueiros. Geralmente com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes mais de marcação, Ranielli e Alex Santana, Ranielli e Charles. Ontem jogaram o José Martínez e o Charles, mais 2 volantes mais de pegada. E o Rodrigo Garro próximo aos atacantes. E muitas vezes, quando o Corinthians volta sem a bola, um dos atacantes volta para ajudar mais e o Garro fica como um jogador mais adiantado, com menos obrigações defensivas, jogando em meio campo mais preenchido, com mais gente perto dele e com ele mais perto do gol. Então a chegada do Ramon Dias transformou o aproveitamento do potencial do Rodrigo Garro. O Corinthians depende muito do Garro. Por mais que o Coronado seja tecnicamente muito bom jogador também, tecnicamente eles não são tão distantes.
O Coronado tem muito menos intensidade, mas tecnicamente eles conversam bem. Mas quando joga o Coronado de 10 e não o Garro, já é outro time. Então o Rodrigo Garro, ele ganhou esse status de total protagonista na equipe do Corinthians. O jogo flui a partir dele, ele cresce em números e em poder de decisão, mas não basta. O exemplo claro disso é o que a gente falou até o jogo de quinta-feira contra o Juventude. Não basta o Rodrigo Garro dar 5 assistências cara a cara se os homens de frente não converterem, né? Então o time precisa ter gente que aproveite da presença de um cara diferenciado como é o Rodrigo Garro, que ontem de novo jogou uma enormidade. O passe de ontem gerou dúvidas sobre o objetivo? Se era o Yuri Alberto entrando pela direita na diagonal? Me gerou dúvidas. Ou se era mesmo o Romero do meio? Tem uma intenção que era pro Romero, mas que o Yuri Alberto achou que era para ele. E aí, por um instante, correu um risco de uma colisão ali. Um passe talvez fantástico. Seja a melhor descrição. Que o Yuri achou que era para ele, certeza. Mas eu gostaria de saber se o Garro fez o passe pro Romero mesmo. Olha aí, enquanto esteve em campo contra o Flamengo, ações na área rival 2, finalizações 2 e 1 no alvo, chances criadas 1, 90 metros avançados com a bola, 4 duelos vencidos pelo chão, 5 posses recuperadas e 2 posses recuperadas no ataque. Ele faz o gol que abre o placar. E o Thales Magno ainda tem essa outra questão, né, Fer, que a Mari levantou anteriormente, também de já trazer um pouco de identificação, né, de onde chega. Ontem uma das imagens que viralizou é o momento em que ele vai para o banco, ele cantando com a torcida. Isso também é muito legal. Eu acho que isso também traz um outro aspecto, né? Ele está muito feliz com a oportunidade, ele mostra um respeito muito grande pela instituição. Tem uma imagem ontem muito marcante dele cantando junto com a torcida, mesmo estando fora do gramado. E ele tem uma questão que ninguém tira dele, que é o dom. Ele tem uma qualidade, ele é um jogador muito habilidoso, né? Ele tem recurso. O Vanderlei Luxemburgo detectou isso na época do Vasco e puxou ele para o profissional. E agora, nesse retorno ao Corinthians, eu enxergo um atleta ainda mais maduro, que consegue contribuir sem a bola. A gente vê ele recuperando bolas, ajudando nesse balanço defensivo. E com a bola, ontem ele teve muito espaço. Isso tem que ser dito, foi um jogo ruim do Flamengo no sistema defensivo, atormentando o Varela, Luiz Araújo com dificuldade para fazer recomposição. Não foi só o gol, né? Não só ele pisando na área e vindo para a cabeçada. Ele dá um passe, uma enfiada de bola pro Garro. Um jogador muito influente, muito participativo na criação. Um jogador que consegue dialogar com o Garro, com os jogadores ali, principalmente do meio campo e do ataque do Corinthians. Então, assim, uma contratação certeira e um retorno imediato, né? Automaticamente ele se adaptou muito rápido e tem sido decisivo aí para a equipe do Ramon. Vamos ver como é que vai ser essa recuperação da questão do ombro, né? Que de fato está prejudicando uma sequência um pouco maior dele. É porque se fica incomodando sempre, né? O ombro é trombada. Não adianta, né? É o máximo ali de contato, né? O futebol. Então, assim, tem que tratar. Mas é impressionante realmente o impacto, assim, dele, né? Porque já na estreia contra o Red Bull, aí depois em fase decisiva também contra o Red Bull. Então, assim, jogo grande. Não é que a gente está falando de um jogador que está contribuindo aqui ou ali. A gente está falando de jogo grande. De jogo decisivo para o Corinthians, né? Então, assim, se o Corinthians ele tem tantas questões com a referência no ataque, se por vezes e muitas vezes, né, o próprio Ramon e o Emiliano falando sobre ser mais eficiente no ataque, porque o Corinthians cria, o Thales, ele tá aí para resolver esses problemas. Só uma questão muito interessante que a Mari citou no primeiro comentário dela sobre o Garro. E aí você também tem que valorizar o Ramon, porque ele forma um modelo com 3 zagueiros, tenta privilegiar os alas ali, o Bidu e o Fagner ontem de cada lado. E é interessante como, sem a bola, o Garro é o cara mais avançado. Ele é um jogador que ele é muito combativo também, né? O jogador consegue pressionar, deixar desconfortável. E com a bola, o Ramon dá toda a liberdade para ele voltar e agir como um camisa 10. Porque quando ele faz esse movimento de sair do cara que está mais avançado para voltar, e em vários momentos a gente vê o Thales e o Yuri espetando. Então tudo é um movimento treinado. E aí você dá um conforto para ele circular o campo inteiro. Se você olhar o mapa de calor do Garro ontem, você fica até assustado. É na esquerda, na direita, por dentro. É um jogador assim, que tudo passa por ele. Eu acho que o Ramon teve muita inteligência de conseguir extrair o máximo da característica de um jogador que hoje é um dos melhores camisas 10 do futebol brasileiro. Assim. A temporada dele é uma temporada de altíssimo nível.